Olá, violência sexual é um assunto pesado, a gente sabe, mas é por isso mesmo que precisamos falar sobre o que vem depois. O primeiro atendimento médico, olha, ele pode ser um divisor de águas na recuperação de uma vítima. Então, nesta nossa conversa, a gente vai detalhar os 5 passos essenciais para um cuidado que não é só técnico, mas também profundamente humano. E para a gente ter uma noção do tamanho do problema, o dado é bem chocante. O risco de uma mulher passar por uma tentativa ou um estupro completo durante a vida pode chegar a 20%. Isso é um número muito alto, né? É um problema mundial que precisa de uma resposta da área da saúde que seja bem informada e, mais importante ainda, muito cuidadosa. Tá, mas como tem que ser essa resposta na prática? Vamos passar por 5 etapas fundamentais: o acolhimento inicial, o exame físico e forense, a prevenção de gravidez e infecções, a avaliação de risco para o HIV e, claro, o suporte psicológico, que é indispensável. Vamos começar pelo primeiro passo, que é a base de tudo. O primeiro contato é talvez o momento mais delicado de todos. É o acolhimento. E a regra de ouro aqui é uma só. O cuidado tem que ser totalmente focado na vítima, guiado pelas necessidades dela e principalmente pelos desejos dela. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer oferecer um cuidado sensível, organizado, de preferência num lugar só, sabe? Para a pessoa não ter que ficar revivendo o trauma de contar a história várias vezes. Respeitar a preferência por uma profissional mulher, se possível, e já oferecer um apoio psicológico ali, na hora. São atitudes que fazem uma diferença enorme para não causar ainda mais dor. Vamos para a segunda etapa, então. E essa etapa tem uma missão dupla. Ao mesmo tempo em que se cuida da saúde da pessoa, é preciso preservar provas que são cruciais para que a justiça seja feita. Aqui, a ordem das coisas é muito clara e não tem negociação. Se existem lesões que colocam a vida em risco, como um ferimento na cabeça, por exemplo, elas vêm em primeiro lugar, sempre. O exame forense é super importante para a justiça, com certeza, mas a vida e a saúde da vítima são a prioridade número 1, absoluta. E essa parte da coleta de provas é um trabalho bem detalhado. Cada lesão, não importa o tamanho, é registrada em diagramas do corpo como esse que a gente está vendo. É um processo que transforma o trauma físico num registro objetivo, sabe? Uma peça que pode ser chave para um processo judicial. E aqui, gente, a gente precisa derrubar um mito muito perigoso. A ciência médica é categórica nisso. Não ter lesões genitais não significa que não houve penetração, e muito menos que houve consentimento. Essa informação é fundamental tanto para os profissionais de saúde quanto para os do direito. Avançando para a terceira etapa, agora vamos ver como a medicina age para prevenir as consequências de longo prazo, coisas como uma gravidez indesejada e as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Os estudos mostram que o risco de gravidez é de mais ou menos 5%. A notícia boa é que a contracepção de emergência é muito eficaz, desde que seja tomada em até 5 dias depois da agressão. Bom, além da gravidez, tem o risco das ISTs. Por isso, a recomendação é oferecer exames para uma série de infecções, como gonorreia, clamídia, tricomoníase, sífilis, HIV e também hepatite B. E olha só que informação importante, que ajuda muito a diminuir o desconforto da vítima. Para clamídia e gonorreia já existem testes super modernos que podem ser feitos com uma simples amostra de urina. Isso evita a necessidade daqueles exames ginecológicos que são mais invasivos. Agora a gente entra num tópico bem específico e complexo: a avaliação de risco para o HIV e a decisão de usar ou não a profilaxia pós-exposição, a famosa PEP. Mas o que é a PEP, afinal? É um tratamento com remédios antirretrovirais que dura 28 dias. O ideal é começar nas primeiras 24 horas, mas ele pode ser iniciado em até 72 horas. E se feito direitinho, pode diminuir o risco de contrair o HIV em cerca de 80%. É bastante coisa. Só que a decisão de usar a PEP não é automática. Ela depende de uma análise de vários fatores de risco. Por exemplo, o agressor era HIV positivo ou tinha comportamentos de risco, a agressão foi nas últimas 72 horas, foi um estupro anal, teve muito trauma, sangramento, foram vários agressores. Tudo isso entra na conta. Ok, esses são os fatores. Mas na hora H, como é que se toma essa decisão tão delicada? Então, o processo é todo baseado num diálogo bem cuidadoso. Funciona mais ou menos assim. Primeiro passo, checar o tempo. Foi dentro da janela de 72 horas? Ok. Segundo, identificar os fatores de alto risco que a gente acabou de ver. Terceiro, e isso é fundamental, ter uma conversa aberta e honesta sobre os prós e os contras do tratamento. E por último, a regra que vale para tudo. A decisão final é da vítima. Sempre. E, finalmente, chegamos à quinta etapa. Ela é talvez a que dura mais tempo: o suporte psicológico.
que é essencial nessa jornada de recuperação. Olha, nada ilustra melhor o que é o trauma do que o relato de quem passou por ele. Essa citação da fonte é devastadora. Enfrentar a morte deixou-me literalmente paralisada de medo e impotente para lutar. Isso mostra bem a perda total de controle que a pessoa sente. Mas esse mesmo relato mostra também uma luz, a jornada de volta. Ela diz: confiar em mim mesma foi crucial para restaurar meu senso de autoestima. É sobre isso, sabe? É sobre reconquistar a confiança e o poder sobre a própria vida que foram roubados. E um bom suporte psicológico tem vários pilares. É preciso explicar para a pessoa que certas reações são normais depois de um trauma, criar um ambiente seguro para ela falar, ajudar a diminuir a culpa e a vergonha e, claro, fortalecer as formas de lidar com a situação e o apoio da família e dos amigos. E se a gente pudesse resumir tudo o que falamos em uma única frase, seria esta: o cuidado precisa ser sensível, integrado e, acima de tudo, centrado na vítima e nas suas decisões. Essa é a verdadeira chave para a recuperação. Para fechar, fica aqui uma questão que a própria fonte levanta. A gente sabe que esse cuidado integrado é o ideal, né? Mas qual é o impacto que dá para medir, a longo prazo, de centros que são especializados nisso? Essa é uma área que ainda precisa de mais estudos, mas que já aponta um caminho importante para o futuro, para um atendimento cada vez melhor e mais humano.